Bem, nós estamos com um público muito bom aqui, né? Mais de 1.400 pessoas assistindo. Rui, eu queria perguntar para você, tem uma notícia que saiu quentíssima aqui. Hoje, por alguma coincidência, eu queria falar que eu vou ter que fazer uma pergunta um pouco podada, porque há uma diretriz do YouTube sobre questionar a veracidade de eventos relacionados à violência. Portanto, tudo que eu estou falando de fato aconteceu e não há nenhuma dúvida nem nenhum motivo subterrâneo por trás disso. Você não pode questionar a veracidade de eventos violentos. Por exemplo, você não pode questionar a veracidade de determinado evento de violência russa na Ucrânia, como o massacre numa cidade X que foi apresentado. Você não pode questionar a veracidade disso. Ou até do atentado do 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, onde morreram 2.000 pessoas. Como interpretar isso daí não é simplesmente da minha conta. E eles decidem o que eles querem. Então, por isso, eu sou obrigado a fazer uma pergunta um pouco podada. Mas hoje, por uma coincidência cósmica, nós tivemos aí 2 tentativas de atentado. Uma contra o Guilherme Boulos, em São Paulo, em que ele teria sido abordado, enquanto panfletava, por um bolsonarista armado. E o Ciro Gomes, no Rio Grande do Sul, foi abordado também por um bolsonarista armado que foi contido pela escolta que é fornecida a ele pela Polícia Federal na condição de candidato a presidente da República. Eu queria lhe perguntar, esses eventos que, de fato, aconteceram sem motivação nenhuma externa, eles poderiam favorecer algum candidato? Eles prejudicam o Bolsonaro? E como você vê isso à luz do fato que o próprio Ciro Gomes está patinando nas pesquisas? Isso aí, na eleição acontece muito disso, né? O Bolsonaro não levou uma facada na eleição passada e isso daí aumentou aí a votação dele. O que acontece é o seguinte: a gente não deve levar a sério os fenômenos puramente eleitorais, mesmo que eles sejam verdadeiros. Por exemplo, se aparece um caso de corrupção na eleição, não deve se levar a sério isso daí. Isso é uma manipulação da eleição. Rigorosamente, não se deveria admitir esse tipo de coisa. Se houve um caso de corrupção, deveria ter sido visto antes, a não ser que ele tenha acontecido ali durante a eleição. Ou então ver depois. Trazer o caso, mesmo que ele seja verídico, no meio da eleição, é simplesmente uma manipulação da eleição. Na eleição de 1989, que foi um show de horrores também, produzido pela burguesia contra a campanha do PT, o pessoal levou na televisão uma ex-namorada do Lula que alegou que ele queria abortar a filha. Será verdade? Será falso? Ele queria, ele não queria? Minha opinião, não tem importância isso daí, é manipulação eleitoral. Então, esses fatos assim estrondosos, tem que tomar muito cuidado com eles, né? Eu não sei, eu precisaria ver os detalhes. Se o cidadão, no caso do Ciro Gomes, o cidadão foi detido pela segurança do Ciro Gomes. Faz um pouco de sentido, mas no caso do Boulos, o que aconteceu? Ele estava de colete à prova de bala, ele levou 5 tiros e sobreviveu. O que é? Nós vimos aí durante a eleição que o Freixo denunciou a agressão dos bolsonaristas numa feira, e aí um cara filmou, não tinha agressão nenhuma, tudo conversa mole. Eu acho que não tem que levar muito a sério isso. E a proibição é obviamente uma coisa muito autoritária. Como assim eu não posso achar que um fato violento não foi exatamente o que foi? Bom, deve ter sido com base nessa disposição aí democrática que eles suprimiram o documentário do 247 sobre a facada do Bolsonaro sendo
uma falsificação, né? Por que foi proibido? O cidadão tem o direito de pensar o que ele quiser. Por que ele não vai pensar que a facada do Bolsonaro foi falsa? Só uma última pergunta sobre esses acontecimentos, né? Hoje nós tivemos 2 casos no mesmo dia, e ontem nós tivemos aí um caso que teve muita publicidade, que foi o assassinato de um militante petista por um militante bolsonarista a facadas no Mato Grosso do Sul. Como que isso daí contrasta, e eleitoralmente, o que isso daí influi nessa tentativa do Bolsonaro de se aparentar como um presidente civilizado, não radical, uma pessoa moderada, tudo. Nós temos aí já, pelos contagem oficial, 3 assassinatos de petistas por bolsonaristas na eleição, e esses 2 casos aí. Isso poderia cumprir uma função importante na eleição? Não. E no caso em questão aí, não são militantes. Eles são, na verdade, eleitores. Eles têm preferência por um por outro, não fazem parte do... Eu acho que há um esforço, na falta de argumentos melhores, como se no Brasil não acontecesse nada de ruim que você pudesse apresentar para a população, eles ficam nesse negócio aí que joga água no moinho da versão do golpe, etc. e tal, o que é extremamente proveitoso para estabelecer essa ditadura que existe sobre as eleições desse momento. Eu acho que a gente não deve dar... Se os bolsonaristas, se o Bolsonaro estivesse impulsionando a violência, eu tenho certeza absoluta de que a maioria desse pessoal estava pianinho e calado. Por que eu tenho certeza? Porque quando os atos contra Dilma não era o Bolsonaro, era o PSDB que impulsionava o pessoal a agredir um monte de gente, o pessoal não falava nada. Ninguém denunciava, o pessoal só ficava com medo e não saía na rua. Então eu me reservo o direito de não levar a sério esse tipo de coisa.